Gente, como que vocês estão? Bem-vindos a um vlog aqui no canal depois de muito tempo. Decidi gravar hoje porque tem bastante coisa pra fazer, então queria mostrar também a rotina pra vocês. Pela manhã eu acordei pra correr, só que tava muita chuva e aí eu acabei desistindo de ir pra rua, dormi mais um pouquinho e fui pra esteira. Esse é um assunto delicado, inclusive, no momento, porque tô sem correr há um tempo, depois que surgiu uma dor muito estranha no meu quadril, que eu não sei da onde. Fui tentar correr hoje, porque no domingo tem uma prova, então tô bastante tempo sem correr, umas 2 semanas, e aí eu queria, né, mostrar para o meu corpo que ele ainda corre. E aí eu senti dor correndo na esteira. Parei, né, não completei o treino que eu tinha pra fazer, era um treino bem leve, mas eu preferi não forçar, porque eu tava sentindo dor. É, e aí é isso, mas no domingo eu vou correr a prova, são 5 quilômetros. Provavelmente não vou conseguir correr com a expectativa que eu achava que iria conseguir, mas é isso, né? Bola pra frente. Agora eu tô terminando o meu bloco de estudos de 25 minutos e aí eu tenho atendimentos. Hoje é um dia muito cheio de atendimentos, inclusive tem algumas remarcações, então acho que por isso também que ficou mais cheio. Então eu tenho paciente 9, 10, 11, depois eu tenho 1, 3, 4 e 5. Então é isso, vamos lá acompanhar meu dia e fora atender, tem outras coisas que eu preciso fazer também, como estudar. Sempre. E aí depois eu quero bater um papo com vocês também sobre leitura, porque estou descobrindo um novo mundo aí de leitura que, assim, tem mexido com a minha cabeça. Se alguém tiver curiosidade, eu estou estudando esse livro aqui, vou mostrar para vocês. Aprendendo a terapia baseada em processos. Tenho gostado bastante, é um dos autores, né, da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, e eles têm um olhar bem legal sobre a TCC, enfim, e outras abordagens contextuais. Ele não é um livro muito grande, mas olha o tanto de marcação que eu já fiz. De fato, tenho gostado bastante. Vou colocar ele aqui porque acabou o bloco de estudos. Como vocês podem ver, eu não acabei os 25 minutos, tá? Nem todo dia rola, porque hoje foi mais corrido e já são 8h59. Então eu preciso me preparar para começar a atender. Eu tenho amado esse Pomodoro que eu descobri ontem. É um cara de Tóquio, muito legal. E aí eu gostei do cenário dele, que é bem fofinho, e gostei das músicas também que ele coloca. Então, é bem bom, eu gostei bastante. Eu sempre gosto de estudar com uma musiquinha lo-fi. Acabei agora a primeira parte de atendimentos do dia, que foram os atendimentos de 9 até as 12, né? Porque eu de 11 terminei 12. Daí agora eu vou almoçar, tô morrendo de fome. E depois eu já volto pra atender 1 hora. E aí depois eu tenho uma pausa de 2 até as 3. Depois das 3 eu vou direto até as 6. E aí nesse intervalo de 2 às 3 eu vou assistir uma aula que eu tenho pra assistir. Na verdade, um módulo que eu comecei a assistir de aula ontem. E eu quero muito continuar hoje assistindo. E fora isso, acho que não tenho outras coisas além dos atendimentos. E aí hoje não vai dar tempo de eu fazer minha leitura pós-almoço, que eu sempre faço. E que agora estou lendo no Kindle. Tive que ressuscitá-lo, porque os livros que eu comprei ainda não chegaram. Eu tento sempre comprar livro antes do que eu tô lendo acabar. Só que dessa vez eu me passei, infelizmente, porque eu tenho preferido muito mais ler livro físico do que livro no Kindle. Eita, do que livro no Kindle. Principalmente porque eu posso guardar depois. E eu tenho um apego muito grande a livros. E um dia eu quero ter uma estante bem grande com todos os meus livros. Sim, eu sou esse tipo de pessoa. Então, enfim, e aí eu tô lendo no Kindle. E atualmente eu tô lendo A Viuvinha de José de Alencar. Eu estou numa era de literatura, galera. Sim. Não é só sobre psicologia que nós falamos aqui nesse canal. Depois eu volto para conversar mais de literatura com vocês. Talvez tenham pessoas aí que gostam ou que não conhecem muito e podem se interessar. Porque eu fazia parte desse grupo de que não conhecia e acabei me interessando. E eu estou completamente viciada. Eu não quero ler outra coisa que não seja literatura agora. E aí não vou conseguir fazer minha leitura após o almoço tomando
meu belo café. No caso, a xícara está vazia porque eu já tomei. Foi de mais cedo aqui. E eu vou deixar a leitura para o final da tarde. E volto para compartilhar também esse assunto de literatura, caso alguém se interesse. Eu vou almoçar. Aproveitando que eu tô aqui esperando a próxima paciente entrar e ela me avisou que vai atrasar um pouquinho, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre leitura. Eu tava há um tempo lendo muitos livros de autodesenvolvimento que acabavam fazendo um link com comportamento humano e psicologia. Inclusive, tem quase todos aqui na playlist do canal, que é nosso espaço de leitura, onde eu compartilho justamente porque alguns livros de autoconhecimento, eles têm o poder de nos ajudar, né, em momentos específicos da vida ou em conhecimentos no geral. Então, eu tava nessa fase. Porém, eu comecei a ler bastante e eu queria ler mais, tipo, mais coisas, ter mais conhecimento. Voltando ao assunto. E aí eu comecei a querer ler mais e ter outros tipos de conhecimento. Porque, querendo ou não, comportamento é uma coisa que eu vejo todos os dias, seja trabalhando ou estudando alguns livros teóricos de psicologia, que eu sempre tento manter na minha rotina. E eu tava sentindo falta de ler livro por prazer, para descansar, para poder ver outros assuntos que não fossem só ligados ao meu trabalho ou que eu compartilho aqui na internet. E não é como se eu nunca tivesse lido outros livros que não fossem da psicologia. Teve um ano, eu acho que no ano passado, no ano retrasado, que eu li vários livros da Colleen Rover. Inclusive, são muito bons, eu super indico. Mas eu não sei por que começou a me dar vontade de ler literatura, filosofia, coisas que fossem me desafiar de alguma forma no sentido da escrita e também dos conceitos abordados. E aí eu vi algumas pessoas na internet falando muito dos livros do Dostoiévski. E eu pensava, meu Deus, deve ser muito difícil os livros desse cara. Eu, tipo assim, nunca vou conseguir ler. E aí eu vi o pessoal falando que tinha um livro específico, que é Memórias do Subsolo, que daria pra começar por ele e era tranquilo. Aí eu fui lá e comprei, simplesmente chocada com a leitura. E eu pensei, acho que vou comprar outro do mesmo autor. Aí fui lá e comprei mais dois, Noites Brancas e Duas Narrativas Fantásticas. Duas Narrativas Fantásticas foi uma leitura legal? Foi. Mas Noites Brancas, meu Deus, que livro incrível. Se vocês nunca leram, leiam. Ele é muito pequeno, tipo, li super rápido, mas pegou muito meu coração. E Dostoiévski é uma leitura triste, então, se você não estiver bem, talvez não seja legal de ler. Mas foi muito interessante. Paralelo a essa leitura, por indicação do meu primo, eu comecei a ler Agatha Christie, que tem vários livros bem legais de mistério e os livros são muito bonitos. Não sei vocês, mas eu me prendo muito quando o livro é bonito. Quando eu boto ele numa prateleira, eu olho, meu Deus, que livro bonito que eu li. E aí eu comecei a ler os livros da Agatha Christie também. Eu li O Mistério no Caribe, que foi muito bom. Um Rato Entre os Pombos, que até agora é o meu preferido. Crimes ABC. E teve mais um que agora eu não lembro o nome. Mas, e sim, é uma leitura também muito legal, só que é sempre mistérios, né? Então ele tem uma narrativa bem parecida de todos os livros, o que muda é o teor do mistério, a temática ali envolvida, mas segue sempre o mesmo curso. E é legal, eu ainda quero ler outros livros dela, mas em um determinado dia, eu, olhando no Instagram, me deparei com o Instagram de uma criadora de conteúdo, que é a Bruna. Eu vou deixar o Instagram dela pra vocês. E ela é professora de literatura. E assim, eu fiquei horas no Instagram dela, horas, olhando os vídeos e todas as indicações de livro que ela colocou. E eu fiz uma lista, juro pra vocês, eu fiz uma lista, eu tenho uma lista no lembrete do celular e eu vou anotando todos os livros que eu leio pra poder depois saber os que eu já li e também, né, ir fazendo esse acompanhamento, porque eu tenho uma meta de livros todo ano. E aí eu simplesmente selecionei vários livros de vários autores. Sério, deve ter assim 30 livros aqui no mínimo que eu selecionei. Não sei se eu lerei todos, mas enfim, um dia na vida eu vou ler. Eu tinha visto o Instagram dela porque eu tava lendo um ensaio sobre a cegueira. E aí cheguei no Instagram dela a partir disso. Inclusive, que livro incrível. Nossa, não sei por que eu demorei tanto tempo pra ler. É muito bom.
tá muito... Se vocês nunca leram, leiam José Saramago. Meu Deus, a leitura dele é muito boa. E aí, através do vídeo dela, eu descobri que José Saramago e Ensaio sobre a Cegueira, né, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura Portuguesa, se eu não me engano, porque ele é português. E eu fiquei completamente obcecada, né, pela literatura. E aí fiz essa lista, já comprei mais 3 livros, e aí eu não são todos do Saramago ainda. Tem alguns que eu quero ler, mas eu pensei em ir para outros autores. Então, comprei um livro do Tolstói, comprei... Vou passar o nome para vocês. E aí, dessa lista, eu comprei 3 livros novos. Comprei A Morte de Ivan Ilitch, que é do Tolstói. Comprei Crônica de uma Morte Anunciada, que é do Gabriel Garcia Marques. E comprei Mr. Dalloway, que é da Virginia Woolf. Estou muito ansiosa. Inclusive, a Amazon, enquanto eu estou gravando esse vídeo, está em promoção. Ou seja, acho que comprarei mais livros além desses 3. E aí é isso. Essa é a minha história atual com a leitura. E atualmente eu tô lendo A Viuvinha de José de Alencar, que também é outro autor que ela indicou, e eu fiz uma lista de livros dele pra começar a ler. E é bem legal os vídeos dela, porque ela indica livros dos mais simples até os mais complicados dos autores, pra que você vá construindo uma narrativa e também se acostumando com a linguagem, porque literatura não é fácil. E aí, no momento, são essas as minhas impressões sobre a leitura. E fora, né, a leitura de literatura, eu sempre tô lendo alguma coisa de psicologia também, que aí eu uso como estudo. Agora eu tenho um intervalo até o próximo atendimento, então... tem um intervalo até as 3. Então eu vou fazer algumas coisas que eu preciso enviar para pacientes, alguns cartões, e vou assistir uma aula sobre o módulo que eu tô vendo do RD, que é o reservatório de dopamina, sobre a evolução do cérebro. É um módulo novo e eu vou para aula 2, que é sopa de cérebro. O título é ótimo. Acabei de atender agora. São 6h14. Tive todas as pacientes hoje, ninguém faltou, ninguém remarcou, então foi um dia, assim, bem corrido, mas foi um dia bom, né? Dia de atender bastante é sempre bom, eu gosto muito quando o dia é corrido assim. Tinha me planejado para assistir mais uma aula da formação, mas eu confesso que tô com zero vontade, zero motivação. Na verdade, eu só queria tomar um banho e ler. E é isso que eu vou fazer, porque o dia foi puxado. E eu sei que se eu for sentar para assistir a aula, eu não vou ter o mesmo aproveitamento que eu poderia ter assistindo essa aula em um outro momento que eu estivesse com mais atenção, né? Então, prefiro não fazer isso agora. Vou só organizar minha agenda de amanhã e aí depois eu tomo banho, como e sento para ler ou assistir alguma coisa no YouTube. Na verdade, tem bastante tempo que eu não assisto nada no YouTube. Eu gosto muito de assistir vlog. E aí tem algumas pessoas que eu acompanho há um tempo e que eu gosto muito de ver. Porém, não sei por que não tava sentindo vontade. E agora eu descobri um novo canal e aí eu tô maratonando, assim, vídeos que eu acho interessante. E quero fazer um pouquinho disso também, porque serve pra descansar. Série também eu não vejo durante a semana. Às vezes vejo no final de semana, ou um filme e tal, mas não é uma coisa que tá mais no meu costume. Antes eu via bastante. Às vezes eu boto The Big Bang Theory, que é tipo uma série conforto que eu gosto bastante, em momentos que eu tô sem fazer nada, ou às vezes antes de dormir. Mas eu já assisti todos os episódios várias vezes, e aí não é algo novo que me prende a atenção. Mas nos finais de semana eu tento assistir alguma coisa, durante a semana é mais YouTube ou, enfim, alguma coisa que me interessa, ou às vezes nem YouTube mesmo. Fico lendo ou vendo coisas que eu já assisti também. Então é isso, vou agora aqui organizar a agenda de amanhã e começar a desacelerar. Pronto, já terminei de organizar aqui a agenda, o que temos pra amanhã. Minha rotina da manhã de sempre treino. Eu sempre tiro 25 minutos para ler o livro que eu mostrei para vocês, que é Aprendendo a Terapia Baseada em Processos. Daí eu tenho um atendimento 9. Depois eu coloquei para assistir uma aula da formação, que eu tô enrolando um pouco, porque não gostei muito da didática do professor, mas é isso, preciso assistir. Eu preciso rever os slides, que amanhã é dia de grupo de estudos, mas isso já tá pronto, é só dar uma olhada para relembrar do assunto de amanhã. Aí eu tenho um atendimento 12 horas, depois eu
tiro 1 horinha pra descansar, e eu tenho supervisão de 2 às 4, depois um atendimento 4, aí eu tenho mais uma aula pra assistir, e depois o grupo de estudo 6 horas. Há umas semanas atrás, a sexta estava sendo bem corrida para mim, mas eu remanejei alguns pacientes, então agora tá um pouco mais tranquilo. Só que essa quinta especificamente foi mais corrida, porque eu também precisei remanejar outros pacientes. Mas eu acho que semana que vem vai normalizar. Ou não, né? Semana que vem tem feriado. Então, preciso lembrar disso, de remarcar os pacientes. Vou anotar aqui. Do feriado da quinta. Então, os outros dias da semana talvez acumulem mais outros pacientes, mas tá tudo bem. Agora sim, acabei meu dia de trabalho. Feliz. O pequeno caos que fica à mesa. Isso aqui também eu já fiz? Não. Lembrei de uma coisa, mas vou deixar para amanhã. Tá tudo bem, não preciso fazer isso agora.